Graça e paz, queridos e amados irmãos. Hoje iremos meditar em Êxodo 20. Meditar no primeiro mandamento, que diz assim, Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. A pergunta que Deus nos faz, será que nós não temos tido outros deuses além do nosso eterno? E se nós tivermos outros deuses, ou estivermos fazendo qualquer outra coisa, estamos vendo em quê? Em idolatria. Correndo atrás de ídolos. Agora eu pergunto, você conhece alguém que é idólatra? Você já foi idólatra? Será que você não é mais idólatra? Será que eu não sou mais idólatra? Será que eu não vivo mais em idolatria? Sabe, quando nós falamos num primeiro mandamento, aqui nós pensamos logo em alguém que é muito idólatra. Muito idólatra. Sempre quando nos vem falando de idolatria, a gente pensa logo em alguém. Esse é o problema. Porque nunca nós vemos os nossos pecados. Nós somos profissionais em apontar o pecado dos outros, em apontar o pecado do irmão, em apontar o pecado do vizinho. Mas eu, quando é no meu pecado, eu desconheço. Sabe, hoje, Deus vai nos mostrar pela sua palavra se nós somos idólatras ou não. Você pode dizer, antes eu vivia em idolatria. Hoje não. Hoje eu sirvo ao Senhor. Hoje eu me converti. Hoje eu vou para a igreja. Hoje eu saí daquele mundo de idolatria. Porque quando nós falamos de idolatria, logo a mente pensa em quê? Nos irmãos católicos. Pensa logo nos católicos. Que adoram imagem de escultura, que isso também. Mas observa só. O que 1 Samuel, eu gosto muito desse texto. 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 23. Ouça bem esse texto. 1 Samuel, capítulo 15, no verso 23. Pois a rebelião é como pecado de feitiçaria, e teimosia é como a iniquidade e a idolatria. Olha, vocês ouviram o que o Senhor acabou de dizer para nós? Pois a rebelião é como pecado de feitiçaria. A pergunta é, será que eu não tenho me rebelado contra o Senhor? E depois ele diz, a teimosia é como a iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado que eu sei que é pecado e continuo ali, acariciando ele, me deleitando nele. E por isso que Cristo dirá naquele dia, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, para o fogo preparado por diabo e seus anjos. Senhor, mas eu curava, eu profetizava. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade, um pecado aberto. A teimosia é como a iniquidade e idolatria. Agora a pergunta que Deus faz para mim, será que eu não estou sendo idólatra? Em outras palavras, será que eu não estou sendo teimoso? O que Deus tem falado para mim e eu ainda continuo fincado naquele pecado? Eu não abandono. Eu continuo acariciando, meus irmãos, aquele pecado. E ele diz mais, olha só o que ele diz. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Tá entendendo? Deus está falando isso para mim. Porque o que está escrito em Pedro? 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9. E o que está escrito em Apocalipse? Deus nos escolheu para quê? Para sacerdotes e reis. Em outras palavras, ele me rejeitou como rei. Em outras palavras, eu estou fora da cidade santa por causa da minha teimosia. Deus tem repreendido, Deus tem falado a mim, ao meu coração, e eu tenho virado as costas para o Senhor. Para o Senhor, e tem vivido em idolatria, porque a minha teimosia não deixa eu abandonar aquele pecado. Sabe, meus irmãos, isso é sério. E sabe o que tem acontecido? Infelizmente, Coríntios 4:4 tem se cumprido em minha vida. O que diz? Que o Deus desse século, quem que é? Satanás, tem cegado o entendimento. Tem cegado o entendimento. E o que diz lá em Hebreus 5:12? Quando deveria ser mestres, na verdade vocês precisam de leite. Muitos de nós, quando nós supostamente nos convertemos e achamos mais que nós não somos idólatras, achamos mais que nós não somos merecedores ao fogo. E Deus fala, repreende nosso pecado, nós vivemos ali naquele pecado. Deus está falando, filho, idolatria é
Teimosia é como idolatria. E a teimosia é como iniquidade. Agora eu pergunto para você, idólatra vai entrar no céu? E lógico que você vai me responder. Se você tiver a Bíblia como base, você vai dizer que não. E eu permanecendo na minha teimosia e hoje eu dormi, eu poderei adentrar a cidade santa? Não, porque a palavra deixou clara. Ele também me rejeitou como rei. Eu rejeitei a advertência do Senhor. Eu rejeitei a sua palavra e ele me rejeitou, meus irmãos, como rei. Como rei. Porque é isso que está nos escrito. Como eu digo e repito, 1 Pedro em Apocalipse. Deus nos escolhe como um povo para ser seu sacerdote, sacerdócio real. Nação santa, meus irmãos. Ele nos escolhe para ser rei, para reinar com ele. Quem reina é o quê? É rei. Mas se eu desobedeço, se eu tapo os meus ouvidos para não ouvir a palavra do Senhor, breve virá a condenação, breve virá o juízo. E sabe o que diz em Malaquias, no capítulo 4? Não restará nem palha e nem ramo. Não restará nada. Não restará nada. Meus irmãos, despertemos. Despertemos porque a Bíblia, ela nos alerta, isso em várias vezes. Olha só o que Apocalipse aqui nos diz. Apocalipse, ele traz essa advertência. Ele traz essa advertência em Apocalipse no capítulo 21 e em Apocalipse no capítulo 22, falando sobre isso, né? Olha só o que ele fala. 21, verso 8. Mas os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos e devassos, feiticeiros, idólatras. Olha só, olha os idólatras de novo. E depois no capítulo 22 ele fala a mesma coisa, né? Ele fala a mesma coisa, porque ficaram de fora os cães, os feiticeiros, e os devassos, os assassinos e os idólatras. E os idólatras, ele fala novamente. Precisamos fazer uma revisão em nossas vidas. Há quanto tempo que Deus tem me chamado para me tirar daquele pecado e eu tô lá. E sabe, quando Deus usa alguém para me repreender, eu ainda falo, quem é tu para me repreender? Ó, o teu pecado assim, assim, assim. E não ouço. Não ouço. Meus irmãos, às vezes Deus, isso está escrito. Se nós temos a Bíblia como fundamento, nós conhecemos isso está escrito. Às vezes Deus, meus irmãos, às vezes eu sou tão cabeça dura, tão coração duro que eu sou. Muitas das vezes Deus usa até um animal, mas a minha cegueira, eu permitindo que Satanás me segue, eu não consiga ver. Lembra de Balaão? Deus usou uma jumenta para que Abraão fosse repreendido. Mas a dureza do seu coração, o seu pecado e Satanás agindo na vida dele, não permitiu com que ele entendesse a mensagem de Deus para ele. Às vezes Deus usa alguém que é iletrado, alguém que nem sabe ler a Bíblia, que nunca teve contato, e traga uma repreensão. E muitas das vezes você até percebe, você até entende, mas você não abandona. Misericórdia, meus irmãos. Misericórdia. Sabe, nós precisamos nos despertar, pois breve Jesus voltará. E aquele que não ouvir a sua palavra, meus irmãos, aquele que não reconhecer o seu pecado, vai perecer no fogo. Está na hora de nós suplicar a Deus abrir o coração verdadeiramente, não falar de boca. Está na hora de nós deixar esse espírito farisaico. Esse espírito farisaico dizer, ó Senhor, eu faço isso, eu não sou igual aquele idólatra, não sou igual aquele católico que anda atrás de uma imagem de escultura. Não. Mas está na hora de nós sermos humildes como aquele publicano. Senhor, eu sou pobre, eu sou miserável, eu necessito do teu cuidado. Eu necessito, Senhor, que tu me dê o teu colírio. Porque hoje nós cristãos, quando falamos, sabe o que nós falamos? Nós temos o mesmo espírito lá de Laodiceia. Eu sou rico, eu sou abastado e Deus vem e diz. Nós sabemos isso. Que Deus vem e diz lá em Apocalipse. Coitado. Coitado dele. Ele é pobre, cego, miserável e nu. Ele tem que comprar ouro de mim, ouro refinado no fogo. Ele tem que receber colírio para que veja.
Ou seja, nós precisamos do colírio de Deus para ver os nossos pecados. Mas infelizmente o nosso pecado é tão gostoso que nós não queremos abandonar, meus irmãos. E isso é perigoso. E isso é perigoso, sabe por quê? Porque Provérbios, olha só, Provérbios capítulo 5, no verso 22, ele traz a seguinte advertência. Esse texto é pesado. Capítulo 5, verso 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Quanto ao ímpio. E você pode dizer, ô meu irmão, mas eu não sou ímpio. Eu não sou ímpio. Como que não? Porque ímpio, meus irmãos, é alguém que vive contrário aos ensinamentos e à vontade de Deus. Todo aquele que vive contrário aos ensinamentos e à vontade de Deus, esse é ímpio. Esse é ímpio. Esse é incrédulo, ele é descrente, ele vive em pecado. Por quê? Porque ele desobedece. E o que é que 1 João, no capítulo 5, diz para nós? Que aquele que é nascido de Deus não faz o quê? Não peca. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Ele é guiado por quem? Pelo Espírito Santo. O que que Hebreus, no capítulo 4, do verso 22 ao 24, nos diz? Que é o novo homem criado segundo o quê? A vontade de Deus. O que que Romanos, no capítulo 8, no verso 1, diz? Que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele não vive segundo a carne. Ou seja, não vive segundo os próprios desejos dele, não vive segundo os próprios pensamentos, mas segundo o Espírito. O que Coríntios 5, 17 nos diz? Aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. O que que 1 João não, João 3. Isso aí, essa história de Jesus e Nicodemos, nós conhecemos de cor e salteado, mas não adianta, meus irmãos. Só conhecer o que que ele diz lá, no verso 5 e verso 6. Bem resumido aqui. É necessário nascer de novo. Por que que ele diz isso? Porque ele deixou claro ali, que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. E hoje nós temos o espírito do fariseu. E hoje nós temos o mesmo espírito de Nicodemos. Estamos arrotando santidade, estamos vivendo em pecado, em idolatria, em prostituição, em tudo que não presta. Nós estamos vivendo, mas estamos arrotando santidade, assim como aquele fariseu, assim como Nicodemos quando foi conversar com Jesus. Estamos fazendo a mesma coisa daquele povo que pegou aquela mulher no capítulo 8 de João. Estamos condenando todo mundo e nos julgamos salvo. Nos julgando salvo. E Deus vem e mostra o nosso pecado. Viu aí, meus irmãos? Sabe, entenda uma coisa. Quando viemos para cá, para a palavra de Deus, quando lê, não pense no vizinho. Quando lê, não pense no irmão. Quando lê, não pense em ninguém, porque Deus ele não está falando com você. Quando eu leio essa palavra, Deus ele está falando é comigo. Ele está falando para mim, Israel, não seja idólatra. Israel, não tenha outros deuses diante de mim. Israel, não seja escarnecedor. Não seja pecador. Não seja adúltero. Não seja acusador dos teus irmãos. Mas infelizmente nós, com nosso espírito satânico, nós lemos a Bíblia e colocamos para lá. Nunca para nós. Que hoje, meus irmãos, nós peçamos ao Senhor, Senhor, cura-nos, Senhor, da tua surdez, da nossa surdez, para que a gente ouça a tua voz. Conceda-nos, Senhor, o teu colírio para que nós venhamos ver, porque nós estamos cegos. Cegos, Senhor. Vivifica-nos, Senhor, com o teu espírito, porque nós estamos mortos, igual aquele vale de ossos secos que Ezequiel viu. Porque é o Espírito de Deus que nos vivifica, meu irmão, está escrito em João 6,63. Que hoje permitamos ser curados e que hoje permitamos sair dessa vida de idolatria. Porque se temos vivido em pecado, não é porque Deus quer, mas é porque Ele tem falado a nós não temos ouvido a sua voz. E aquele que não ouve essa voz e vive em pecado, ele vive em idolatria, porque teimosia é como a iniquidade e como a idolatria. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E como Ele diz, que bebamos, que comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que seja tudo para a honra e glória de Deus. Oremos. Pai bendito, Deus misericordioso,
Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pai, te pedimos o teu colírio. Cura-nos, Senhor, da nossa cegueira. E cura-nos, Senhor, da nossa surdez, para que nós venhamos ouvir a tua voz e venhamos obedecer. Toma em tuas mãos, perdoa nossos pecados, nos purifica. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.